muito bom dia. E eu quero dizer que eu tive um prazer de conhecer seu pai, lá na Penha. Eu trabalhava na Penha de vigilante e eu tive o prazer de conhecer seu pai entregando paralelepípedo lá na Penha. Meu pai era um homem muito bom. Bom dia, Misael. Bom dia, ouvintes da Rádio Bairro Novo. Bom dia, telespectadores da TV do Bairro Novo. É uma alegria estar aqui na Rádio FM 98.3, a Rádio BN-FM 98, RBN, Rádio RBN ou Rádio Bairro Novo. É com alegria que eu venho ao encontro de vocês. Hoje acordei cedo, quando abri a janela de manhã, já no meio da passarada, no verde que sobrou lá no centro da cidade, um passarinho disse, bem te vi. Fiquei bem feliz de o passarinho me saudar de manhã cedo dizendo, bem te vi. Eu acho que ele estava dizendo para o sol, não estava dizendo para mim. Mas, em todo caso, eu me senti premiado pelo bom dia do passarinho. Você fez a Margarita acordar antes da aurora, porque ela teve que me fazer café. Para eu chegar aqui, você viu que eu cheguei antes da hora. Chegou cedo. Para não me atrasar. Porque eu estou com muita vontade de conversar com o povo do Bairro Novo. Tive muito prazer de encontrar o nosso pastor, encontrar vários cantores sertanejos aqui nessa rádio, que é um centro cultural da cidade. Também já fui no bazar da Igreja Evangélica ali, está acontecendo aqui na rua São José dos Pinhais, em benefício do fardamento da mocidade evangélica do Bairro Novo. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia para vocês. Viva Curitiba! Vamos conversar sobre a nossa casa, a nossa Curitiba. Pois é, prefeito. O senhor administrou Curitiba na década de 90, saiu da prefeitura bem avaliado, se elegeu deputado federal mais votado do Paraná, depois foi ministro de Esporte e Turismo no governo do Fernando Henrique Cardoso, mudou de partido, deixou o grupo político Jaime Lerner e migrou para o PMDB. Após tudo isso, o senhor teve uma certa dificuldade de se reeleger. Agora é o novo momento do Rafael Greca? Veja, eu fui presidente da Coapar, fiz 32 mil casas, fui deputado estadual e depois fui candidato a prefeito em 2012. O povo não me distinguiu com a maioria dos votos, embora tenham me dado uma excelente votação, me deram quase 150 mil votos na última eleição para prefeito. Mas havia aquela vontade de votar no PT, de votar no Gustavo Fruit, apoiado pelo PT, e havia também muita motivação financeira para a campanha dos meus adversários, porque todo o trabalho eleitoral do PT e dos aliados do PT hoje está no inquérito da Operação Lava Jato. Eu que não tinha o dinheiro da Lava Jato na minha campanha, não me elegi. Mas eu acho que para mim foi até uma sorte, porque eu não precisei lidar com os bandidos da Copa do Mundo. A turma que fez a Copa do Mundo também está toda presa. Ontem ainda prenderam aquele que vinha aqui ditar rédea, Jerome Walker, e falar mal de Curitiba e querer exigir dinheiro de Curitiba e do Brasil. Eu ia me matar com essa gente, porque eu não ia deixar entregarem Curitiba por um interesse alheio à sua história. O dinheiro que hoje falta nos hospitais, nos postos de saúde, o dinheiro que falta para o combate à dengue, ao vírus da Zika, ao vírus chikungunya, esse dinheiro sobrou para as arenas da Copa do Mundo. E será que a dona Dilma agora, o Gustavo Fruit, os seus aliados, vão tratar os doentes de dengue, de Zika, de chikungunya nas arenas da Copa? Você viu a gravidade do que está acontecendo no Brasil, Misael? É verdade. E que está se refletindo na sujeira de Curitiba e no risco que Curitiba está correndo com essa sujeira num momento de pré-epidemia, é que está nascendo uma geração de crianças com o cérebro diminuído. Muito triste isso, né? Crianças cujo perímetro encefálico, o tamanho da cabecinha, é de 27 centímetros. Já são 5 mil. Dizem que serão 15 mil. Haverá uma geração de pessoas
condenadas, limitadas, né? Limitadas, que vão precisar de atenção especial o tempo todo, gente normalmente muito pobre. São os filhos da Copa, os filhos da corrupção com o PT, os filhos da Copa com a safadeza dos empreiteiros da Lava Jato. Isso é uma praga pior do que as que Deus enuncia contra o Egito na Sagrada Escritura. Nós estamos vivendo um momento muito grave. Eu, se fosse prefeito agora, saía varrendo, limpando, lavando, matando rato, desratizando, organizando, conversando com o povo. Parece que hoje é um dia de mutirão nacional para limpar, para varrer, para... Agora, não adianta as autoridades falarem mal do povo porque tem uma tampinha de garrafa no quintal que está com água da chuva e deixarem a cidade abandonada na sujeira que está, inclusive a nossa Curitiba. O meu Facebook, você é meu colega lá, você pode ver, tem recebido fotografias de toda Curitiba. É o ginásio de esportes da Vila Nossa Senhora da Luz, que é um pasto de sujeira. É o matagal aqui em cima do Ribeirão dos Padilha. Tem muito terreno baldio abandonado. Tem ratos vivendo aos milhares no centro da cidade, na Praça Tiradentes. Tem os moradores de rua fazendo xixi e cocô nas nossas calçadas. Então, mas toda essa gente merece acolhida. Porém, mais do que tudo, Curitiba merece um tudo limpo, merece limpeza. Porque a única forma de nos defender da peste e da doença é limpar a cidade. Coisa que não está acontecendo. Por isso que eu resolvi largar o Requião, largar o Jaime Lerner, largar o PMDB, largar o DEM, o PFL, e ir para um partido bem pequenininho chamado PMN, Partido da Mobilização Nacional, para nascer na humildade desse partido pequeno, candidato de Curitiba. Eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba. Rafael. Mas o meu partido, nacionais, que tanto mal já fizeram para o Brasil, eu acho que até a metade do ano acabam todos esses grandes partidos políticos. Até o PSDB, que teve metade da votação do país contra Dilma, não está tendo moral para enfrentar o PT. Também estão na caixinha do Lava Jato. Então, eu fui para um partido bem pequeno, de uma mulher chamada Thelma Ribeiro dos Santos, advogada. É a Thelma de Santos? Thelma Ribeiro dos Santos. A doutora Thelma apoiou Lula na primeira eleição dele. Quando o Zé Dirceu quis comprá-la, ela rompeu com o Lula e com o Zé Dirceu, porque é a mulher que não se vende. E é nesse partido que eu estou para poder ter a autoridade moral para falar do bem que Curitiba precisa. Se o povo souber votar, eu no primeiro dia de prefeito vou saber o que fazer. Rafael, então o que tem de verdade da sua ida para o DEM, para o PPS, isso não é verdade? Tem rumores aí que... tá todo mundo me convidando. Diz que primeiro eu era o Patinho Feio, de repente virei o Cisne Branco. Até comecei a assobiar o cisne branco que em noite de lua por estes mares tão bem flutua. Rafael. Minha galera é um barco azulado navegando no mar azul. Por graves problemas, diz que desde a licitação ao valor da tarifa técnica, os empresários falam que o transporte de Curitiba não está dando lucro. A CPI da Câmara diz que, ao contrário, o Tribunal de Contas diz também que a licitação teve problemas. O que o senhor faria para mudar esse modelo que é um ponto de vista meu, é um modelo que, ao meu ver, que não está levando a questão social da mobilidade urbana? O que o senhor faria para inovar? É preciso inovar o transporte urbano da cidade. Em primeiro lugar, eu ia pedir um lava-jato na catraca. Um lava-jato na contagem do número de passageiros que, diz a Urbis, andam de ônibus por mês em Curitiba. Parece que nem os empresários, nem o Tribunal de Contas têm acesso à catraca. Parece que a catraca é de uma firma particular chamada Dataprom, que cobra R$400 mil por mês
para ter o acesso único na contagem do número de passageiros. O Gustavo Fruit não tem o código de fonte dessa Dataprom. A firma particular é de um engenheiro chamado Abujanra. Ela é que domina o número de passageiros que sobem e que descem dos ônibus. Nós não temos segurança porque o pagamento agora é só por número de passageiros transportados. Até os empresários questionam isso e os movimentos populares também questionam isso e o Tribunal de Contas também questiona isso. Como que era no meu tempo, no tempo do Jaime Lerner, quando o transporte funcionava, os ônibus eram limpos, não pegavam fogo, eram trocados cada 5 anos. Nós pagávamos por quilômetro rodado, vezes o custo do quilômetro rodado, dividido pelo número de passageiros transportados. Ora, o quilômetro rodado de todo o conjunto, de todas as linhas de ônibus metropolitanas não vai mudar, porque as distâncias permanecem as mesmas hoje, amanhã e depois, e foram as mesmas ontem, anteontem e antes de ontem. Então o quilômetro rodado é um dado fixo. O custo, ele pode ser diminuído se a gente mexer nos insumos que calculam a tarifa. Por exemplo, se a gente trocar a energia que move os ônibus do caríssimo petróleo para, por exemplo, a energia do sol. Já existe na Austrália ônibus circulando movidos a energia solar. O sol é de graça. Ah, mas te chove muito em Curitiba. Não seja bobo, meu irmão, minha irmã. Preste atenção que o dia mais frio e chuvoso de Curitiba é melhor do que o dia mais quente e ensolarado da Alemanha. E, no entanto, a Alemanha vive de energia solar e nós ficamos gastando petróleo em termoelétricas, alagando terras férteis para fazer hidrelétricas e fingimos que não vemos o sol que brilha sobre nós. Eu, em 2002, já queria fazer isso, já queria propor isso. O Requião, que é muito bocudo, me disse: o povo não entende nada de energia solar. Calha a boca que eles não vão entender, vão dizer que eu estou falando grego, e não me deixou falar da minha ideia da energia solar. Rafael, mas agora que eu estou no PMN, eu estou falando. Se me puserem lá, eu sei o que fazer. Inclusive mudar a energia que move os ônibus de Curitiba. E fazer um lava-jato na catraca. Quem rouba. Então eu vou fazer o melhor possível para que o nosso povo tenha o melhor transporte coletivo do Brasil de volta. E mais uma coisa, eu vou reintegrar a rede metropolitana de transporte no primeiro dia do meu novo mandato. Pelo seguinte, porque o Fruit disse que se acabasse a integração, a passagem baixava. Ele destruiu a integração, ferrou a vida do povo que ia e voltava. Uma passagem só entre Araucária e Colombo, entre São José e Tamandaré, entre Pinhais e Fazenda Rio Grande. O povo subia e descia de vários ônibus pagando uma passagem só. Ele ferrou o povo e não adiantou, não abaixou a passagem. Pelo contrário, a passagem até subiu. Pois é. Rafael, uma pergunta pessoal agora. A Carmelita está nos ouvindo. Ela quer saber se você tem projetos para melhorar o trânsito no Campo Comprido. E em Curitiba em geral. Carmelita, na cidade inteira tem que melhorar o trânsito. Tem que não ver o trânsito como uma fonte de renda, mas como uma fonte de circulação e de bem-estar da população da cidade. Esse inferno desses radares que só multam e que são imorais, porque é imoral a Consilux. Veja, o menino Carly, guiando em alta velocidade, o deputado Carly, matou 2 meninos como ele, da idade dele, que vinham pela Paulo Gorski com a Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Matou com grave acidente, dizem que correndo a quase 200 km por hora, dizem que o carro voou. Muito bem, o radar negou fogo. Na hora que os juízes, os promotores, foram olhar o filme do radar, não tinha o filme. Sumiu.
Não estava. No entanto, 3 minutos antes, um homem de Curitiba, cujo nome está sendo mantido em sigilo de justiça para não matarem ele, foi multado. E tem a multa, e tem a fotografia, e vai apresentar no tribunal no próximo julgamento. Ora, se a Consilux estava funcionando 3 minutos antes, por que quebrou só na hora de tirar retrato do carro assassino do deputado? Essa Consilux é imoral, mas o Gustavo Frutti, que tem alguns coiós ainda em Curitiba que dizem, mas o Gustavo é honesto. Mas o Gustavo Frutti, que é honesto, renovou o contrato com a Consilux, que é desonesta. O meu padre, que me ensinou filosofia no Colégio Medianeira, diz que quem se diz honesto e anda com desonesto, honesto deixa de ser. Logo, correlato, Gustavo Frutti não é mais honesto quando renova o contrato com a Consilux. Não é mais honesto quando renova o contrato com o ICI, o instituto que se apoderou do sistema de processamento de dados do IPUC e que lança os nossos impostos. Você viu como eu sou bom? Eu já sei tudo o que está acontecendo na prefeitura, você nem precisa me entrevistar. Eu já vou falando tudo, se o povo souber votar, no dia seguinte eu sei o que fazer. O roteiro está na minha cabeça. Agora, esse ICI, que lança os impostos, Mesael, lança os impostos, o valor venal dos impostos, sem que o prefeito tenha conhecimento. Também o código de fonte do lançamento dos impostos está na mão de particulares. E o Gustavo Frutti, que dizem que é honesto, diz que a cidade está sem dinheiro. Quem é que me garante que estão lançando corretamente os impostos para os ricos? Para os pobres está pesado. Eu aqui na esquina, você viu, encontrei aquele gordo ali, nosso colega gordo, que estava no bazar da igreja evangélica, e ele me disse, doutor, eu paguei R$700 de IPTU aqui no Bairro Novo, mas 350 é de taxa de limpeza pública e lixo. Ora, que taxa de limpeza pública é essa nessa cidade tão suja, que custa metade dos impostos de um homem, de um lote popular aqui no Bairro Novo? Veja, tem R$350 no imposto desse homem, que é para posto de saúde, médico, remédio, creche, escola, iluminação pública, varredura da rua, asfalto, para todos os serviços da prefeitura. E metade do que esse homem pagou vai para a empresa Estre, que o Gustavo Frutti, que é honesto, manteve a mesma empresa desonesta do governo do Dutti, que ele dizia que era desonesto. Veja, a dívida do Dutti era de 400 milhões? 500 milhões. 400 milhões. Parece que agora é 800. Se a dívida dobrou e o Gustavo Frutti não pôs o Dutti na cadeia, se a dívida dobrou e o Gustavo Frutti não pôs o Dutti na cadeia, nós podemos dizer duas coisas. Ou que o Gustavo Frutti é 2 vezes incompetente, ou que o Gustavo Frutti é 2 vezes conivente. Agora eu vou ficar quieto, vou deixar você me perguntar. São 98.3, Rádio S, que tem a direção do Gentil Corrêa Cardoso. Eu sou o Misael Caetano dos Santos. Eu não sou locutor de rádio, eu sou advogado, milito politicamente na cidade, e todos os sábados eu faço esse programa com muito carinho para você. E nós estamos aqui na rádio discutindo a cidade de Curitiba. O programa Direito em Foco tem esse papel de discutir a cidade, e hoje entrevista o falante Rafael Greca de Macedo, que é uma lenda da política curitibana. E, Rafael, você romperia esse contrato com o ICI, porque eu andei lendo sobre esse contrato, foi uma aberração para a população. Você chegaria lá o primeiro dia, prefeito de Curitiba assumiria e romperia esse contrato com essa OS, que é o ICI? Bom, o Gustavo renovou o contrato do ICI no fim de 2015 até o fim desse ano. No ano que vem, ele ainda não renovou. Vamos pedir a Deus que não renove, porque daí eu não preciso romper. Mas se renovar, eu vou questionar, porque eu quero o código de
fonte dos lançamentos de impostos na minha mão, no meu cofre, na minha senha de computador, porque quem decide o valor dos impostos é o prefeito e o seu departamento de fazenda. E o cidadão e não uma empresa particular. E o cidadão também. A planta de valores imobiliários é votada pela Câmara de Vereadores. Mas é lei. Mas nós temos que ter certeza que se a lei da planta de valores imobiliários diz que o teu lote aqui no Bairro Novo vai pagar R$700, o ICI está lançando realmente os R$700. Que tal se ele está lançando mais em cima de você e está dando abatimento para quem é amigo dele? Isso pode acontecer. Eu peguei uma quadrilha na prefeitura que lançava 2 talões de IPTU para o mesmo terreno, um de 5 mil, outro de 50 mil. E daí na boca do caixa eles faziam um cambalacho. Negociavam. Faziam um cambalacho, a pessoa pagava 5 mil e eles davam a quitação no talão de 50 mil e roubavam a cidade em R$45 mil. Eu vi isso na prefeitura. No dia que eu desmanchei essa quadrilha, a cidade arrecadava 19 milhões por mês, passou a arrecadar 54 milhões por mês. Muito bem, se faziam isso no tempo que o carnê era manual, não era virtual, imaginem o que podem fazer com o carnê virtual. Alguém tem que estar de olho. Porque, como dizia o Dr. Leonel Brizola, meu prezado amigo do PDT, que valia a pena quando ele era vivo, que não mamava em teta de governo nenhum. Como dizia o Dr. Leonel Brizola, se alguém está chupando cana e está faltando melado, é porque algo há. Algo há. São Rafael Greca, de Macedo. Rafael, você ficou muito conhecido no Brasil pelo esse programa Mãe Curitibana, não é isso? Foi. Programa Mãe Curitibana, que eu lembro, eu era recém-chegado em Curitiba e o Brasil inteiro falava desse programa. Esse programa se mantém, a gente vê que esse programa até hoje tem... Não se mantém, parece que o Fruit liquidou o programa. Pois é, e hoje a cidade, prefeito, tem um problema muito grande com as especialidades. E também há uma dificuldade muito grande de administrar a questão da carreira médica, porque há um desinteresse muito grande dos médicos para trabalhar no serviço público. O que o senhor faria para melhorar o sistema de saúde da cidade, que é um calcanhar de Aquiles de todos os prefeitos? Eu faria o que já fiz. Punha ordem no sistema de saúde, fazia funcionar direito, calçava com dinheiro firme os principais hospitais da cidade. Eu tinha convênio com 33 hospitais e clínicas e serviços médicos especializados. Tá? Eu não deixava nenhum grande hospital sem um dinheiro mensal da prefeitura. Por exemplo, a Santa Casa ganhava da prefeitura R$4 milhões de reforço. O Hospital Nossa Senhora das Graças, outros R$4 milhões. O Hospital Cajuru, outros R$4 milhões. O Hospital de Clínicas, outros R$4 milhões. Na verdade, cada posto 24 horas meu tinha 25 leitos. Cada um dos 25 leitos do posto 24 horas tinha atrás de si outros 25 leitos. Então, os 25 leitos do posto 24 horas tinham um hospital inteiro atrás de si, de maneira que ninguém ficava esperando vaga mais do que 24 horas dentro da chamada UPA. Hoje as UPAs estão custando 2 milhões por mês, a UPA da Fazendinha está fechada, e o custo, eu acho, de 2 milhões, Misael, é muito alto. 2 milhões para uma UPA é muito alto, considerando que a Santa Casa custa 10 milhões por mês e faz até transplante. O que faz na UPA? Não faz transplante, não faz operação. Como é que uma UPA vai ficar pondo pulseirinha nas pessoas, vai custar 2 milhões por mês? Há alguma coisa muito errada na saúde pública. Rafael, mas o meu secretário de saúde,
Eu tive 2 secretários de saúde. Um foi o médico Dr. Armando Raggio, que está na Organização Mundial da Saúde, é uma sumidade em saúde pública. O outro é o Dr. João Carlos Baracho, geriatra aqui de Curitiba, que está trabalhando como presidente da Associação Médica do Paraná. A gente chama essa turma de volta e põe ordem no sistema de saúde. E eu faço também uma oração para o meu padroeiro, o arcanjo Rafael. Sabe o que quer dizer Rafael? Mesael, eu sei o que significa Rafael. O que quer dizer Mesael? Deus é bondoso. Rafael quer dizer Deus quando cura. Deus é quem cura. Rafua, Rafaim, Rafael, em hebraico, arcaico, em árabe também, quer dizer Deus quando cura. O meu anjo é o anjo da cura. Ele ensina o jovem Tobias a fazer uma poção com o fígado de um peixe e daí verter no vinho de uma mulher que tinha morto 7 maridos. Era endiabrada a mulher. E ia casar com o pobre do Tobias. E o Tobias tendo que casar com ela, porque era aquela coisa de promessa de noivado antigo, que arrumavam os maridos para as meninas antes de nascer, estava morto de medo, foi para a câmara nupcial com a poçãozinha que o Rafael preparou, morto de medo de já virar defunto. O pai da noiva já preparava o casamento e o funeral, porque ela já tinha morto 7 possíveis maridos. E o Tobias virou o remedinho que o Rafael receitou, feito do fígado de um peixe, e a mulher não morreu, ficou feliz, amorosa, gozaram a noite inteira, ficaram alegres. A Bíblia é muito animada. Esse é o culto São Rafael de Laranjeiras, né? Não, esse é o anjo. O Gustavo, o prefeito Gustavo Frutti, ele implementou uma via calma de 40 km por hora. O prefeito também, Haddad, de São Paulo, é uma avaliação minha, eu vejo que ele tem acertado muito em reduzir a velocidade na cidade. Os acidentes de trânsito têm reduzido muito em São Paulo. E o prefeito Gustavo Frutti também tem feito algumas mudanças na questão do trânsito, porque as cidades grandes, elas exigem que o cidadão realmente tenha prioridade em detrimento do carro. E qual é a sua proposta para o centro de Curitiba? Tudo a favor da vida, mas a verdadeira área calma é onde a Consilux não corrói o bolso do cidadão. A verdadeira área calma é a pessoa ser bem educada sem contribuir para o caixinha da Consilux. Eu posso desligar os radares, ou pelo menos uma parte dos radares, trocá-los por lombadas eletrônicas. E claro que vamos respeitar a vida, vamos manter a calma do trânsito, vamos procurar criar ciclovias com trajeto exclusivo. Hoje o dia começou, o meu colaborador, o Fernando, nosso companheiro, teve o seu genro, que é ciclista, atropelado aqui perto do terminal do Sítio Cercado por uma senhora que cortou a frente dele aqui na Isaac Ferreira da Cruz. O menino vinha pedalando, é um soldado, vinha do quartel, vinha pedalando e foi atropelado. O dia começou, nós levando esse menino no hospital. Essa questão do ciclista solto no trânsito, sem uma correta educação para o trânsito, e a questão de criar ciclovias que não tenham uma possibilidade de isolamento e de proteção do ciclista, ela acaba causando mais mortes do que benefícios. Sabia, né? Sabe não, por que é PREFS? Não sei. PREFS, P-R-E-F-S. Porque é PREFS sem feito. Como ele não tem nada feito, ele é só PREFS. É uma prefeitura sem feitura. Como não faz nada, é só PREFS. Quem nada fez não pode ser prefeito, porque prefeito tem que fazer bem feito. Prefeito tem feito no nome. E não está bem feito. Está ruim. Não está bem feito. 11 horas e 43 minutos. Oh, quanto é belo estar sur la nave. Sabe o que quer dizer? Com esse vento assim suave, como é bom estar em cima da barca. Pois é. Eu estou feliz de estar na rádio. Obrigado, o Gentil Rafael. Foi muito gentil, botou um ventilador aqui em cima de mim. Estou bem alegre e posso passar o dia falando. Obrigado ao Reinaldo Rocha, que está presente, meu amigo o Edson, o Bagrinho, o Júlio Eros, o Gentil e a assessoria, e uma criança linda que
abrilhanta aqui. É o meu sobrinho. Eu tenho uma criança linda, olha, um italianinho muito bonito. Muito obrigado a todos. E é sempre agradável. Chama Fausto Alexandrino. Fausto é um nome muito forte, grego, Fausto. E então é sempre agradável discutir a cidade. Rafael, você... privatizações na década de 90, e percebe-se que algumas áreas deram certo para o país, mas em outras áreas não deram certo, porque um exemplo é o código-fonte, que é uma OS que está tendo uma intervenção no serviço público. Você acha que tem que ser revista algumas áreas específicas para que essas OS não tenham a administração pública em mão? Porque, infelizmente, Curitiba hoje está na mão de terceirizado, é o que a gente percebe. Você acha que tem que mudar o foco de algumas áreas, privatizar algumas áreas, e algumas áreas importantes como o transporte, como o ICI, como essa tal da Datapron aí, que sabe de tudo da cidade, nós não sabemos de nada? Você acha que tem que selecionar algumas áreas específicas para privatizar? Eu acho que a medida é a do interesse público. E o interesse público é garantido pela Constituição. Está acima do particular, né? E isso... tem que fazer isso, a gente não quer dizer avançando sobre o setor privado, mas buscando a eficiência para que o povo seja bem servido. Por exemplo, nos Estados Unidos ou no Japão, os portos são estatais, não são particulares. Porque o raciocínio dos japoneses e dos americanos é que se tem 5 navios para embarcar e o porto for privado, quem der mais dinheiro é que vai embarcar a sua carga antes. Agora, no interesse da nação, os 5 navios têm que embarcar a carga ao mesmo tempo. Claro. Então, por isso que o porto é de administração estatal, operado por empresas privadas. Então, eu acho que buscar o interesse público é a virtude. É a supremacia, né? Como é que é a virtude? O que é a virtude? A virtude é o caminho do meio. Recordem comigo o momento em que nasceu o budismo. O Buda tinha achado que Deus estava em passar fome. Então meteu-se lá no interior da Índia e passou fome. Era um gordo que nem eu e você. Ficou magro, 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 magro. Fiz um spa forçado, ficou 6 anos sem comer. Daí um dia se encheu, tomou leite de cabra, tomou água, rompeu o jejum e foi sentar na beira do rio. Quando ele sentou na beira do rio, os outros padres que estavam jejuando com ele vieram xingá-lo que ele tinha rompido o jejum. Nesse momento, quis a divina providência que passasse no rio, entre o Buda e os padres que estavam brigando com ele, um homem num barco que estava ensinando o filho a tocar viola, a tocar cítara, que é a viola indiana. E o pai dizia para o filho: se puxar demais, a corda arrebenta. Se deixar frouxo, não toca. O Brasil não pode nem puxar demais, nem deixar frouxo. Tem que buscar o equilíbrio, o caminho do meio. No budismo, Mahayana. No catolicismo, na palavra de Santo Agostinho, eu sei em latim, in medius virtus est, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. A mãe de filho adolescente, e as mães sabem dos seus filhos, aliás, hoje de manhã eu li uma coisa tão bonita, diz que piá quer dizer coração em tupi, você sabia? Não sabia. A mãe chamava o menino e a menina de piá, chamava o filho de coração, as índias chamavam o seu filho de coração. Por isso dizer piá curitibano é já amar um pouco as crianças de Curitiba, é coração curitibano. Eu sou um piá curitibano, você é um piá curitibano, todas as moças de Curitiba são piás curitibanos. Muito bem, as mães que sabem dos seus filhos sabem essa história do equilíbrio. Se o filho é adolescente, você disser não vá, não faça, não deixe, trancar dentro de casa, proibir, ele pula a janela e cai na vida. Se você deixar completamente solto, dizendo vá, caia na vida, se mate, ele se perde também. Você tem que chegar num ponto de equilíbrio, criar responsabilidade. O governante, o prefeito, é o afinador da orquestra da cidade. O afinador da viola, onde se toca
uma grande música de amor à cidade. Uma música que começa lá no passado, no tempo que os Pés Vermelhos vieram depois da geada de 1975 para morar em volta de Curitiba. Começa quando conseguiram os seus terrenos no Chapinhal, no Sítio Cercado, aqui no Bairro Novo. Hoje o Gentil me lembrava que nós saímos plantando árvores frutíferas aí, que eu mandei distribuir mudas junto com os lotes dos vários setores do Bairro Novo. Parece que as minhas macieiras, pereiras, laranjeiras estão todas dando fruto, e que ele me lembrou uma coisa que eu não me lembrava mais, que eu disse: até os passarinhos do bosque do zoológico vão vir cantar para vocês de manhã. Fiz o Bairro Novo